Paz, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 118. Todos encontraram? Amém. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Então vamos repetir aqui, nós que tememos ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Aleluia. E isso é o que nos mantém de pé. É isso que nos traz tranquilidade. É isso que nos traz paz. É o amor de Deus por nós. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor querido, obrigada, Pai, por mais esse culto, Jesus. Oh, meu Deus, obrigada, Pai, pela tua presença que é constante, Senhor. Ó Deus, nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor um dia nos aceitou, ó Pai. Aceitou, ó Deus, nos fazer filhos do Senhor, Pai querido. Um dia o Senhor olhou para nós, ó Pai, e estendeu as suas mãos, ó Deus. E é por isso que nós estamos aqui, não por mérito nosso, Senhor, mas por mérito do Senhor, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, ó Pai querido. Nada, Senhor, vem de nós, tudo vem de Ti. Nós reconhecemos a nossa estrutura, Senhor. Reconhecemos, Senhor, ó Deus querido, o quanto que nós somos falhos, ó Pai, mas reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom, e tudo aquilo que o Senhor tem plantado em nós é bom, ó Pai querido, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é bom, ó Pai, e por isso, Senhor, nós hoje viemos te adorar, nós viemos aqui te engrandecer e te exaltar, junto com os nossos irmãos, em comunhão, ó Pai querido, com os nossos irmãos, viemos aqui te adorar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque é para Ti, Senhor. Recebe, Pai querido, o louvor dos nossos lábios, porque é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá.
totalmente no Senhor Jesus, para que nós não sejamos enganados por Satanás. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque os dias são maus. São muitas pessoas que têm vivido de tristeza, muitas pessoas que têm sido acometidas de síndrome do pânico, muitas pessoas têm sido acometidas de síndrome de ansiedade. Glória a Deus. Mas nós vamos declarar aqui em nome de Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar
Nós te adoramos. Aquele que no
santo. Só Ele é digno de toda a adoração e de todo louvor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar o nome daquele que é Senhor e Rei de toda a nossa vida. Quero orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas crianças que estão sendo preparadas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Estão sendo ensinadas, ministradas, Deus, para que não se esqueçam da palavra do Senhor quando desejam, que eles possam se tornar os penseiros da Sua palavra, possam se tornar exemplo de vida e do Evangelho Santo do Senhor, aonde eles tiverem que ir no futuro, Pai. Mas enquanto estão aqui, eles agora são exemplo na escola, por onde quer que eles estão, eles como crianças, que têm aprendido a Tua palavra, eles também, Senhor, demonstram na própria vida o exemplo daquele que serve o Senhor. Tome suas mãos, Senhor, o time deles, que o Senhor possa abençoar a administração da palavra e que eles possam reconhecer, a voz do Senhor. Amém. Amém. O pessoal brincando aqui enquanto eles estão Brincando com o quê? Amém. A gente ensina as crianças da gente também a respeitar a palavra do Senhor, a oração, a presença de Deus quando nós estamos. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 37, o versículo 37. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não fizeram. Eu quero provocar você a trazer algumas lembranças à sua memória na noite de hoje, como funciona na nossa vida. Você vai se lembrar de como foi desde o princípio, quando você constituiu família. Eu quero que você lembre disso, principalmente você que está aí pela internet. Você faz um exame da sua memória e você vai lembrar de algumas coisas. Quando nós, no início do nosso casamento, e que na minha época não tinha, já tinha ultrassom? A gente não via nada no ultrassom. Nem descobriu o sexo da criança. Só o hábito que já tinha. Do meu filho mais novo, então a gente não conseguiu ver também. Nós não fizemos, obrigado. A gente era tão rico que a gente não pôde fazer. Mas olha só, mas quando a minha esposa disse que estava grávida, eu vou colocar assim, vou pegar um pouco para segurar aqui a minha página, gente. Esse dentinho está gostoso, mas ele está querendo levar a minha página embora. Quando ela disse para mim que estava grávida, nossa, eu tive uma alegria tão grande, tão grande. Eu imagino as mães e os pais de hoje que têm acesso ao ultrassom, quando eles vão lá para fazer o exame do ultrassom, para ver o feto, e que eles olham aquela criancinha lá, se mexendo,
Você batendo lá e o coraçãozinho batendo, enche o coração de alegria de ver o seu próprio filho, do seu filho, né? Que está sendo gerado. E aí inicia-se aquela grande expectativa até o nascimento daquela criança. Quando aquela criança nasce, então você tem os primeiros cuidados. Qualquer situação que aconteça anormal para a criança é aquele susto. A gente já fica assustado, fica com medo, principalmente marinheiro de primeira viagem, né? Porque tem a primeira vez um filho, então qualquer coisa vai para o médico, qualquer coisa está chorando, meu filho. Eu me lembro da minha filha mais velha, que teve uma vez que ela estava com. Apareceu na boca dela um sapinho, né? E a boca dela cheirava mal. E quando nós sentimos aquele cheiro, desabou. E ver que a nossa filha estava em fogo, né? E o médico então deu lá quercetina para passar, não foi quercetina? O que foi? Sei lá, um remédio para colocar lá na boca dela, limpar, e sarou. Mas toda vez que acontecia algo, era sempre um susto. Não só isso, quando a gente via os filhos da gente doente, é uma dor intensa, é ou não é? Eu quero que você lembre disso. É uma dor intensa quando o filho está doente, ou no nosso caso, nós não tivemos nada tão grave com os nossos filhos, né? A ponto de levar a gente a uma dor tão profunda. Mas eu quero lembrar aqui de alguns pais que perderam seus filhos, ainda ou no início ou na metade da vida. Eu acho que não tem dor mais intensa do que perder um filho, porque a esposa, a que a gente ama, a gente não quer perder. Mas tem marido que não gosta muito da esposa, então quando perde a esposa, ele nem de um. Mas o filho é uma dor profunda, ou não? Ou eu estou falando? Não, é uma dor profunda. Então, aqueles que perderam os filhos das drogas, quando o filho entra no caminho das drogas, a dor é insuportável todos os dias. Quando chega em casa, rouba tudo, vende tudo, para poder comprar o crack, a cocaína, e aí é um sofrimento para a família inteira, de tanta dor que provoca toda essa situação, de ver o filho seu que você criou com tanto carinho, com tanto amor desde pequenininho, que brincava com ele desde pequeno, ele cresce e ele se desvirtua, e a dor que o pai e a mãe sente é muito grande. Imagina para aquele que o filho morreu nas drogas, ou morreu baleado, né? Ou morto pela polícia, ou baleado por bandidos. Não tem coisa pior que saber que seu filho foi assassinado. A dor, ela é tão rompante que a pessoa quase não consegue suportar. Quantos velórios que se vê, quando a mãe vê o filho morto, desmaia de tanta dor, e o pai debruça sobre o caixão do seu filho e também sente uma dor excruciante, e é uma dor muito profunda. Eu quero que você faça, estou fazendo essa alusão para você olhar para dentro da sua vida, para a história da sua vida, para você lembrar o significado da dor de ver seu filho sendo torturado, sendo morto de maneira brutal. Às vezes até quando morre por causas naturais, sempre. O que nós acabamos de ler aqui, o tema da palavra de hoje é a dor de Deus. A Bíblia não fala sobre a dor de Deus. Então, aqueles que de plantão que às vezes está escrito na Bíblia. A Bíblia não fala sobre a dor de Deus.
Mas você acha que Deus não sente dor? Você acha que Deus não sente a tristeza ou a angústia? Eu vou mostrar para você que Ele sente. Porque Ele ofereceu o seu próprio Filho para ser não só morto de maneira tão horrenda, brutal, como também viu o seu Filho ser humilhado, sabendo que Ele era o seu Filho. E Ele, sendo Deus, pelo propósito de salvar a humanidade, Ele permitiu que o seu Filho sofresse todo aquele sofrimento todo e pagasse o preço por nós, para que houvesse salvação na nós. Olha essa declaração de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes? Veja só, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo do salão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que Deus é galinha, mas Ele quis proteger todos eles, como a galinha protege seus filhinhos, não é? Colocando debaixo das águas, não permitindo que os predadores que rondam pudessem vir arrebatar os seus pintinhos, seus filhinhos. E ele diz aqui: quantas vezes eu quis fazer isso com vocês? Porque Deus, na sua palavra, ao longo da Bíblia de Gênesis até o livro de Mateus, Ele demonstra como as coisas acontecem, como exemplo que foram acontecendo ao longo da história até Mateus. Quando Ele escolhe, ali os semitas, para que eles fossem os da promessa, os filhos da promessa. Então a promessa primeiro veio a quem? Aos judeus. E é como se os judeus fossem um filho primogênito, que ele era detentor da bênção de Deus, do Pai. Porque era assim: quando o filho mais velho, o filho primogênito, era chamado, o pai ia morrer, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele filho mais velho, que era o primogênito, e ali então ele dava a melhor bênção. Não que ele não abençoava os outros filhos, mas a principal bênção era sobre a cabeça do seu primogênito. Isso aconteceu com Isaac. Teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O filho mais velho, que era detentor da bênção principal de Deus, que no momento certo ia receber a imposição de mão de Isaac, para que pudesse receber então aquela promessa poderosa de bênção, ele simplesmente, no meio da história da vida dele, não vou aqui contar toda a história, só você procurar na Bíblia ali, contando a história de Isaac, você vai ver o que aconteceu com Esaú. Esaú voltando da caça, morrendo de fome, ele vê seu irmão, claro que astutamente, fazendo a pisada, caso pensado, inclusive, que Jacó, o nome de Jacó é enganador, e ele então está ali fazendo um guisado ali de lentilha, carne, lentilha e tal, pensa você, franguinho, lentilha e tal, um bacon, cheirando, gostoso, Então o Esaú vem, está caminhando, morrendo de fome, de repente ele começa a sentir aquele cheiro, e aí a fome lhe aguça mais ainda. Ele encontra o irmão e vê que o irmão está cozinhando, ele morrendo de fome, se dá um pouco da sua comida. E o Jacó, que estava já fazendo aquilo premeditadamente, falou: não, eu posso te dar,
Mas desde que você me venda a sua primogenitura, eu vou comprar ela com a minha lentilha. Isaú não pensou duas vezes. Ele simplesmente ignorou a bênção de Deus sobre a vida dele. Ignorou. E ele então disse: para que serve isso? Agora eu estou com fome, quero comer. Tá bom. É sua. E vendeu a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó. O seu irmão pegou, claro, deu lá, deu para ele, comeu, enxugou. Vê quanto tempo durou isso, gente. Vê quanto tempo durou. Vamos supor que dá umas 50 colheradas. Mas já era, o prato secou, acabou. Foi muito rápido. Por muito pouco, ele perdeu o seu direito. O seu direito de ser, inclusive, o patriarca de uma família. Porque todo aquele primogênito, ele se tornava o patriarca da sua família. E ele era o detentor de todas as riquezas de seu pai. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente ignorou. Deus está dizendo aqui para Israel: eu quis fazer isso com você. Eu quis te proteger como filhos que uma galinha tem e protege seus filhos de predadores. Eu quis colocar em volta de você uma proteção, mas você não. O que está escrito aí? Não quis. Não quis. Não tem coisa mais triste. Agora, eu quero que você imagine Deus olhando tudo isso. Essa declaração é a declaração de Jesus. Isso é a declaração de alegria ou de dor? Não é uma declaração de dor. Eu quis fazer isso. Eu quis te livrar. Eu te chamei. Eu procurei te atrair. Mas você não olhou para mim. Se você ler o livro de Jeremias inteiro, ele retrata ali. Ele retrata a dor de Deus. O amor de Deus retrata a dor de Deus, porque o povo de Israel o rejeitou. E aí, nessa declaração de Jesus, ele mostra que isso causou muita tristeza ao coração de Deus. Mas aí ele deu a bênção da primogenitura para nós. Para nós. Para nós. E não é só isso não. Ele nos gera de novo. E cada um que crê no nome de Jesus nasce de novo e torna-se filho de Deus. Olha aí, torna-se filho de Deus a partir do momento que ele crê em Jesus. Está lá no livro, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome. E mais para frente, no capítulo 3, ele fala: necessário que é nascer de novo, quando ele conta com o poder. E ele diz assim: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Se não nascer de novo, não pode. Não adianta ser religioso, não adianta ser assíduo, né? Guarda tudo a lei, mas se não nascer. Ele está falando com Nicodemos. Nicodemos era um exímio guardador da lei, mas Jesus vira para ele e fala: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Porque ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar o céu? Necessário que é nascer de novo. Se você não nascer de novo, então ele agora traz-nos como eleitos dele, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, e agora então nos traz a bênção da salvação, da vida eterna. E não só isso, eu quero que vocês pensem nisso, que ele ainda promete a esta igreja que vai arrebatá-la,
e vai levá-la para a glória, para sentar-se com ela no céu e celebrar as bodas do Cordeiro com a igreja. Era para Israel participar dessas bodas? Sim, claro que o judeu, o israelita, que crê em Jesus, se converter a Cristo, também vai sentar lá. Mas já não é mais a promessa para uma nação, e sim para a igreja. E se Israel quiser fazer parte da igreja, nascer de novo, então ele vai sentar-se lá com o Senhor, e como o próprio Jesus disse para eles: ó, não vou comer desse pão, nem do vinho, eu vou beber com vocês na glória. A celebração da ceia do Senhor. Então ele traz essa promessa para nós, igreja, eleitos de Cristo. Ele nos elegeu desde o princípio, antes do princípio, nos elegeu para Ele. Agora, como eleitos de Deus, a gente também pode agir como agiu Israel. E eu falo para vocês uma coisa: Deus continua sentindo dor, porque cada vez que alguém rejeita buscar a Deus e prefere buscar o mundo, buscar as orgias, buscar o pecado, ofende a Deus. A Bíblia diz isso, que o pecado ofende, e que uma ofensa causa em você e em mim. Causa o quê? Coceira, cosquinha, não causa dor, nos angustia quando a gente é tratado dessa forma. A gente fica angustiado. Agora imagina, quando alguém recusa, rejeita buscar o Senhor, rejeita obedecer a sua palavra, não quer andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Deus está vendo aquela pessoa se perdendo, e cada dia ela vai se afastando mais, e isso vai causando angústia, tristeza no coração do Senhor, porque Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, lago de fogo, não para o homem que Ele criou. Imagina quando Deus fez o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você quer ver a imagem? Olha no espelho, você vê a sua imagem. Então, quando Deus olhava para o homem, Ele via a sua imagem e via os detalhes deste homem, é igual os dele. E Ele fez isso com muito amor. E aí entra o pecado na terra. Ele então providencia um meio para restaurar e para trazer de volta os seus filhos para debaixo de suas asas. Mas, como Jesus disse, mas vocês não fizeram. É muito triste quando as pessoas não dão muita importância à palavra de Deus. É muito triste quando as pessoas não dão importância em estar na presença de Deus, preferem estar em outro lugar do que na presença de Deus. Imagina Deus olhando para aquele coração. Nós, por exemplo, podemos olhar para o outro e não saber de nada que está acontecendo, porque a gente não sabe a mente e o coração das pessoas, mas Deus sabe. E Deus sabe que aquela pessoa está ali mostrando uma coisa, mas o coração dela está dizendo outra. Isso Deus está vendo. Alguém que poderia ser resgatado se perdendo cada dia mais. Ele não tem prazer na morte. Não tem prazer. Deus não tem alegria na morte. Mas o ímpio escolhe o caminho do diabo. O ímpio escolhe o caminho de Satanás, que é o pecado. O próprio Jesus disse assim: olha, gente, o mundo foi sepultado, ou o mundo jaz no maligno. Não há nada de bom no mundo. E ele ainda disse assim, que não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor
Pai não está nele. A palavra dura, né? Mas as pessoas ouvem por aqui e soltam por aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes lê Coríntios capítulo 13, que fala da excelência do amor, e quando a palavra diz que Deus é amor, a Deus é amor. Na hora H, Deus, por ele que ele amou tanto a humanidade, ele vai salvar todo mundo. Não vai não. Não vai não. Nós já estamos tendo a nossa oportunidade desde que nascemos. Cada geração que nasceu teve a sua oportunidade de ser reconciliado com Deus. Cada geração que nasceu ouviu a palavra, não importa em que quantidade ouviram a palavra. Existe a época das trevas lá, que era do ano depois da Inquisição, na época da Inquisição, depois de Constantino, e aí entrou na era da igreja ortodoxa e o domínio de Roma. Eles começaram então agora a deter, inclusive a monopolizar a palavra, só eles podiam ler. E todo aquele que lesse a palavra e quisesse pregar era considerado como um bruxo, como um feiticeiro, e tinha que morrer queimado. Mas mesmo nessa época, teve pessoas que ouviram a palavra e se converteram. Mas nós estamos vivendo na geração do século 21, quando a intensidade da palavra de Deus pregada se tornou muito maior no nosso século e no século passado, desde o século 20, ou não? Tudo não é só a modernização. Os grandes avivamentos que houve na igreja houveram em 1800, daí para cá, né? Até 100, não teve o da Azusa, o Pensacola, então teve uma série depois da reforma de Martinho Lutero, começou-se então agora a se espalhar a palavra, mas a intensidade do Evangelho sendo pregado no século 20 e no século 21, nos últimos tempos. Então, quando a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias, né, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Muitos ficam dizendo que vai ser na época da grande tribulação, na época da tribulação. Não, ele já vem derramando o seu Espírito desde o Pentecostes. Mas a intensidade dessa revelação dos homens, os jovens terem sonho, os velhos terem sonho, visões, é nesse período do século 20 ao século 21, quando a palavra tiveram aí uma infinidade de grandes pregadores, grandes, porque a gente diz grande, mas eles eram pequenos diante da grandeza de Deus, pregavam com grandeza a palavra do Senhor, que tinha desde Spurgeon, Tozer, Moody, enfim, nós tivemos grandes pregadores, até Billy Graham. E se você for olhar na história, você vai ver que a intensidade de salvação de pessoas foi nesse período. Então nós estamos vivendo dias que falam da volta do Senhor, mas as pessoas estão ignorando o fato. Não querem estar diante de Deus, na casa do Senhor, não querem estar adorando a Deus, nem ouvindo, nem orando, nem buscando a sua palavra. Querem estar vivendo o bem bom. E acha ainda que Deus tem obrigação de abençoá-lo. Acha que Deus, na hora H, na hora que ele estiver mal, ele vai orar e Deus então vem socorrer. Ele passa mal o tempo todo, mas Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade e muitas vezes atende a oração, para que aquela pessoa olhe para o Senhor e veja o favor de Deus e se posicione diante do Senhor. Bastou passar a luta, bastou passar a prova, bastou vir no socorro para se esquecer e ignorar
o mais importante da vida, que é a bênção da nossa primogenitura, a bênção da salvação, a bênção da herança, porque a bênção era a bênção da herança. O primogênito recebia herança e nós recebemos a bênção da herança dada por Jesus Cristo, nosso Senhor, que não só nos dá a vida eterna, mas Ele também disse que há galardões do céu. Não só isso, cidades para governar. Não sei aonde, que lugar são essas cidades, mas são cidades para governar. É bíblico. Aí a gente pensa assim, fulano de tal lá vai ser não. Deus conhece o coração de cada um. Às vezes aquele diáconozinho que estava lá na porta todo dia, mas piedoso, vai chegar lá e recebe uma nação para governar. Peraí, mas ninguém vai questionar, né? Isso é coisa da terra, isso é coisa do homem. Todo mundo vai louvar a Deus. Não sei se vai ter aplauso no céu, mas vai aplaudir, porque aquele homem foi fiel. E o Papa, a palavra de Deus fala assim: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas as pessoas ouvem tudo isso. Falam assim: acabou? As pessoas ouvem tudo isso, gente, e ignoram. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu busco. Aí chega amanhã. Não, eu falei amanhã. Aí chega depois da manhã. Não, certo? Eu não menti. Eu falei amanhã. E aí amanhã. Todo dia amanhã. Até a morte com a foiçona dela bater na porta. Isso não acontece, isso é só brincadeira. Mas até a morte bater na porta e ceifar aquela vida. Ele dá de cara com o capeta, dá de cara com o inferno. Como não tem mais volta, não tem retorno, não tem como voltar atrás. A decisão já foi tomada, a salvação foi dada enquanto estava vivo. Enquanto a vida, há a oportunidade de se converter. Mas se a morte bater na sua porta e te levar sem você nascer de novo, se converter, você infelizmente vai para o inferno. Infelizmente. Deus tem prazer nisso? Não tem dor. Porque Ele não quer ver. Não foi desejo de Deus ver o ser que Ele criou sendo queimado nas labaredas do inferno. O diabo merecia isso. Mas todo aquele que segue o diabo vai merecer também, porque ele não deu ouvido à voz do Deus. Então, eu quero que você entenda que cada vez que alguém rejeita, cada vez que alguém ignora, cada vez que alguém minimiza estar na presença de Deus, está fazendo com que o sofrimento de Cristo seja maior. Porque Ele pagou o preço de muita dor. Olha, as pessoas não têm ideia, gente. Na cabeça do ser humano, a dor da cruz, dos cravos e dos cravos e da coroa era a maior dor. Não. Isso aí era mamão com açúcar. A maior dor era Deus entregar seu filho. A maior dor é seu filho deixar de fazer parte da glória de Deus. Ele mesmo demonstra isso na cruz, quando ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Porque entrou toda a treva nele, todo o pecado, toda a treva, aquele peso de todas as gerações, não só gerações que veio antes dele, mas gerações que viriam até chegar à nossa geração. Veio sobre ele treva, muita
Treva. Se tem alguém que viu treva, em primeiro lugar foi ele, Jesus. Ele foi o primeiro, né? Ele é o primogênito da salvação, mas foi o primeiro também que viu toda a treva. Ele mesmo disse assim: cuidado, lá haverá trevas no evangelho dele, porque ele conhecia exatamente o que significa a treva do pecado, a treva da maldição de Deus sobre toda a humanidade por ocasião do pecado. E ele carregou tudo isso sobre ele. Acha que Deus fez isso com prazer? Mas está escrito lá, Isaías 53, que Deus agradou com ele. Não é que Deus sentiu alegria de moer Jesus. Ele sentiu alegria pelo resultado, não pela dor, pelo resultado. Mas é como a mulher, quando tem o neném, a dor é intensa. Mas quando o neném nasce, o que ela sente? Alegria. Jesus, dor intensa, Deus olhando, vendo aquela dor que o filho estava passando, ele se contar com isso. E aí, quando então ele vence na cruz e conquista a vitória na cruz, é como a criança que nasce. Quando você olha para ela, você sente alegria. A mãe, principalmente, que passou por aquela dor toda, a gente vê. Quando vocês se lembram aí de uma mãe pegando um filho que acabou de nascer no hospital, o médico vem e coloca aqui no bracinho dela, como é que ela faz? Ela está chorando, né, filho? Mas ela ri, porque está com o seu filho embaixo. Quando Deus faz a declaração, Pai, e que João Batista vai batizar Jesus. Quando vem então o Espírito de Deus sobre Jesus, e a voz que sai do céu diz assim: este é o meu filho, não é só isso, em quem eu tenho muita vontade, muito prazer. Imagina então, logo ele vê esse filho sendo trucidado, ultrajado, destroçado pelo pecado, humilhado pelo homem, cuspido, ofensas que muito menores do que essa já ia doer muito em nós, muito menores do que essa. Quanto mais o Pai, o Deus, ele podia só esticar o dedo assim, ó. Ele tinha poder para isso. Quando deram tapa com a cuspida de Jesus, Deus podia esticar o dedo para Jesus. Mandar um raio. Matar pelo menos aquele cara que cuspiu, ou que deu tapa no rosto dele. Não. Mas a justiça de Deus, ela também teve o seu tempo de manifestar. E sabe como é que chama essa justiça de Deus? Que ela tem tempo de manifestar. Chama-se a ira de Deus. E a Bíblia diz como nunca houve, nunca verá. Vai haver essa ira. Como nunca houve na terra. Ninguém nunca viu essa ira de Deus. Deus já se manifestou de tantas maneiras, irado com o seu povo. Mas essa ira ninguém conheceu, o mundo não conheceu. Então a ira de Deus, no Antigo Testamento, quando Deus se irava, era 10 mil, 20 mil, não é? Era 5 mil, 30 mil que morria, não sabia. Até que alguém ia lá e intercedia pelo povo. Porque do contrário, se não houvesse, quando estava lá o Davi com todo o povo, e que Deus começou então a matar o povo, eles já correram, porque o anjo estava lá na era de Areúna, com a espada
esticada aí, gente correndo. Vai lá, corre, oferece o sacrifício a Deus, para que ele possa se atacar. E quando oferecer o sacrifício, o anjo abaixou a sua espada. Esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que nós esperamos estar com ele. Esperamos ou não? Esperamos estar com ele. Está muito perto de mim. Eu não estou dizendo que está perto de mim, porque eu vou fazer 69 anos, daqui a pouco é 70, e está perto de mim nos próximos 10 anos para mim, né? Mas ele está perto de mim. Pode vir, inclusive, antes de eu embarcar no trem das 11, né? Mas ele pode vir a qualquer momento. E a gente tem que estar pronto. Mas cadê o povo? Cadê o povo buscando a Deus? Sabe o que está acontecendo? Tem homem buscando seus próprios endereços, enchendo igrejas para ceifar delas os recursos como o governo faz. Só que é uma maneira diferente de imposto, né? Então faz com que o povo seja seu cativo. Quantos homens agora, líderes, grandes líderes, estão sendo idolatrados pelo povo, e já não adoram mais a Deus, mas sim o homem. E nós estamos vivendo nesse tempo. Mas a Bíblia diz que antes que se manifeste o anticristo, o que ia acontecer? Vinha a apostasia, o desvio da verdade. Porque a apostasia é desviar-se da verdade. Falar desviou daqui, desviou. Não, é desviar-se do Evangelho de Cristo, é desviar-se da verdade. Ele fala uma verdade mais amena, né? Uma meia-verdade, uma sofisma. O sofisma é meia-verdade, parece verdade, mas não é. Então hoje nós estamos vivendo esse tempo, e o povo está indo buscar homens, está indo buscar shows, está indo buscar grandes movimentos, sabe? Coisas suntuosas, coisa que dá status. Você encosta o seu carrão no estacionamento da igreja, lá bonitão, com aquele monte de carrão lá. É isso que o povo quer. E o diabo sabe muito bem como é a vaidade do ser humano. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que a gente era pastor lá numa igreja lá do Espírito Santo, e tinha uma irmã lá que começou a frequentar a igreja ali com a gente, que a gente sempre fez culto familiar, tinha culto familiar na casa dela. E aí ela foi na nossa igreja. Ela foi lá, participou do culto, depois não voltou mais. Aí nós perguntamos para ela, você não voltou mais? Pertinho da sua casa, né? A gente fazia culto na casa lá, culto familiar, era um grupo grande até, né? De pessoas. Não, eu não gosto de igreja, só gosto de igreja dela. E eu vou lá para a igreja de sede. Aquela igreja sede não tinha essas coisas, mas tem uma igreja sede que os holofotes, né? Tem uma luz em cima do pregador, ou em cima do ministro do louvor. É aquela festa toda. E bota uma faixinha na cabeça para ficar mais bonito, né? Essa nova tradição. Aí bota uma performance para atrair o povo. E Jesus, eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui para oferecer o meu culto a Deus. Gostaria que muitas pessoas que têm essa oportunidade e passam ali à frente pudessem vir. Mas elas não querem. Mas a porta está aberta. O Evangelho é pregado. Quando Jesus vier, as pessoas vão bater na porta. E eu espero, quero que nenhum de nós esteja aqui para atender. Né? Para atender. Abre a porta, tira as crianças buscar para a caridade. Amém? Amém. A gente vai se empolgando com a palavra, porque é muito sério isso. A dor de Deus. Você está vendo pela internet, você imagina o que é isso?
a dor de Deus. Cada vez que você recusa estar na presença de Deus, você fere a Deus. Você ofende o Senhor quando você mente, quando você engana, quando você rouba, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal dos outros, você ofende a Deus em primeiro lugar. Porque é Ele que te ensinou a ser verdadeiro, a ser honesto, a ser justo. É dele que vem o ensinamento da palavra para nós, de conduta que nós devemos ter. Porque ele diz assim: vocês vão ser, eu vou dar o Espírito para vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Pensa nisso. Então agora o Senhor Jesus fala assim: vocês vão ser minhas testemunhas. Que tipo de testemunho as pessoas estão dando de Jesus? Vamos ficar sério. Nós somos a tua igreja, Senhor. Amém. Não ache em nós, Deus. Não ache essa recusa. E a gente não vem ouvir que nós não quisermos que o Senhor cuidasse de nós como uma galinha cuida do seu filho. Nós somos a tua igreja, Senhor. Não estamos fazendo isso aqui por esforço ou para adquirir qualquer tipo de mérito, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir o teu propósito, para cumprir a tua palavra. Nós estamos aqui para isso, para cumprir o teu mandato, o teu íntimo, como servos do Senhor, que trouxemos a tua palavra para dentro de nós, que absorvemos essa palavra, não guardamos ela para nós, mas nós fazemos como uma fonte que jorra, Senhor, e ela transporta para as pessoas, ó Deus, que ouvem a tua palavra. Usamos sim a internet para que ela possa alcançar o coração de alguém que a gente não conhece. Amém. Não precisamos conhecer, Sim, meu Pai. porque é por ela que o Senhor deu a sua vida na cruz. Mas nós queremos, Senhor, ser uma voz que proclama a tua palavra, assim como João Batista disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Que nós possamos, ó Deus, ter sempre essa consciência, Deus amado, quem somos, e que estamos aqui para servir os teus propósitos e fazer conforme tua vontade e não a nossa. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo, pela tua palavra, e pelos louvores, pelo culto desta noite que o Senhor tem dado. Da glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Bom, terça-feira nós estamos aqui, na oração. Pode. Estamos aqui na oração. Às 8 horas. Quarta-feira temos o culto das irmãs, 15 horas. Sexta-feira, o grupo familiar na minha casa.